Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje domingo, dia 3 de agosto de 2025, nosso programa é das 15 horas, pela manhã já tivemos a Escola Bíblica Dominical, pastor Gilson, pastor nosso presidente novo, pastor Alexandre Gueiros, e agora é a nossa vez. Nós vamos estudar um pouquinho das perguntas para essa semana, tá bom? Mas antes eu queria saber, teu nome é Ana Clara Andrade Nascimento, Igreja de Vital Brasil, é isso? Isso. Qual pastor? Pastor Fernando Soares. Fernando Soares, dá um abraço a ele por mim, tá? Miguel Gomes Souza, da Igreja de Icaraí. Pastor também é o mesmo? Fernando Soares. Que bom, né? Agradece ele por mim, tá bom? Pode deixar. Então, nosso tema hoje é o preparo da igreja para o arrebatamento, que já estamos vindo há algum tempo com ele. O assunto dos marcadores proféticos se repercutem nos nossos dias. Nós vamos estudar Apocalipse capítulo 3, verso 17, tá bom? Temos a primeira pergunta dividida em 3 itens, tá? Nós vamos ver o primeiro item, depois vamos ver o segundo com tranquilidade, um a um, que é melhor para a gente estudar, tá bom? Separamos também três vídeos, um para cada letra, tá? Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 17, identifique o sentido profético das expressões, tá? Vamos primeiro para a primeira expressão, rico sou, tá? Nós vamos ver o vídeo do Washington Silva de São Gonçalo, lá pertinho de vocês. Depois nós voltamos, amém? Amém. Letra A, na expressão rico sou, vemos que a igreja de Laodiceia vivia de uma forma morna, como diz o Senhor, pois valorizava mais as coisas desta vida do que as coisas espirituais, como a teologia, a filosofia e até mesmo a cultura. Nos nossos dias, a religião vive a mesma prática, abandonando o profético e se distanciando cada vez mais do projeto de salvação que há em Jesus. Bem, vamos lá, Clara. Rico sou. O que você pode falar desse item? Pastor, é uma igreja que ela é cheia da razão, né? É uma igreja que ela tem a filosofia, ela é cheia das culturas deste mundo, né? Então ela é uma igreja que ela é rica das coisas materiais, né? Sim. Me fez lembrar do texto que diz, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Tem uma passagem que fala lá do mancebo, do jovem rico, né? Ele pergunta ao Senhor, né? Como faz para herdar no reino dos céus, né? E o Senhor passa todos os mandamentos a ele. E ele fala que de tudo tem feito, mas o que faltava ainda, né? E aí o Senhor fala a ele, né? Larga tudo o que tens e me segue. E ele se retira triste dali. E o Senhor fala que é mais fácil entrar um pobre no reino dos céus do que um rico. Por quê? Porque o rico ele está cheio das coisas deste mundo no seu coração, né? Então essa igreja ela se encontra assim, uma igreja cheia das coisas deste mundo, né? Cheia das coisas materiais, coisas que hão de passar, né? Então ela é uma igreja que está cheia dessas coisas. E você, Miguel? Interessante, foi uma igreja que deixou de alcançar aquilo que era profecia, aquilo que era profético, pois supervalorizou aquilo que eram artifícios intelectuais, racionais do homem, a filosofia, a teologia, a política, a cultura, e permitiram que isso tomasse o lugar da revelação, impedindo com que o Espírito Santo se revelasse no meio daquela igreja, vivendo apenas a partir da letra. Como diz a palavra, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então foi abandonada a experiência com o Espírito Santo, como uma palavra que é revelada. E em paralelo com a experiência que essa igreja viveu, nós temos Paulo, né, que reportou tudo aquilo que ele havia aprendido, né, que era um homem de conhecimento vasto, extremamente culto, repudiou tudo como nada, né, porque a partir do momento que você tem uma experiência com uma palavra que é revelada, aquilo que vem da razão não pode competir com aquilo que vem da eternidade, com aquilo que é da revelação, porque a razão do homem ela não transcende, mas a revelação leva o homem a compreender os mistérios da eternidade. Então vamos lá. A igreja de Laodiceia é praticamente a igreja dos nossos dias. Sim. A igreja dos nossos dias, a religião diz o seguinte: eu sou rico, eu tenho tudo, né? Tenho bens materiais, eu tenho bastantes membros da igreja. Nós vivemos uma vida rica.
Só que o que acontece quando nós olhamos para a parte espiritual? Ela não tem nada, não é? Então, estão se preparando para o arrebatamento? Não, mas eu estou me preparando para a riqueza material. Então, o momento hoje, não é a confiança da igreja, não nas coisas mundanas, mas sim na fidelidade, fiéis à revelação e às doutrinas, nos preparando para quê? Para o arrebatamento. Amém? Amém. Tá bom? Então vamos lá. O outro item é o item B, estou enriquecido. Nós temos aí o diácono Adriano Arão, de Venda Nova dos Imigrantes, lá em Vitória, da parte do Espírito Santo. Vamos assistir o vídeo, depois eu queria começar contigo, tá? Na letra B, a expressão estou enriquecido, no sentido profético nós podemos abordar que a igreja de Laodiceia se considerava então uma igreja bem rica em valores esses materiais. Ela não sente falta então da ação do Filho, que é Jesus, o cabeça da igreja fiel. É uma igreja que prioriza aquilo que está nesta terra, aquilo que a obra criadora pode realizar, e esquece de viver o profético. Amém? A paz do Senhor Jesus. Miguel, o segundo item é o seguinte, estou enriquecido. Você viu o vídeo do Arão, né, do diácono Adriano Arão. O que você tem a nos dizer? Bom, esse item, fala acerca de uma igreja que se entende como rica, porém não de riquezas espirituais, mas de riquezas materiais, de coisas para esta vida, cheia dos poderes temporais, momentâneos, que ficam neste mundo, com bons pregadores, com boas técnicas, homens com bom conhecimento, grandes templos, instituições poderosas. No entanto, sem fé, de nada isso vale. Sem a operação do Espírito Santo, que é o Espírito que convence o homem, nada disso tem valor, pois tudo isso que é instituído nesse mundo fica aqui nesse projeto da obra criadora. Porém, o que o Santo Espírito tem revelado a nós, que é o que entra no coração do homem e o leva para a eternidade, é a bênção de uma obra redentora. É como o Senhor Jesus fala em Lucas, Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar, porque Ele é eterno e suas palavras são eternas. E aquilo que é desse mundo não pode comprar, não pode convencer um homem disso. Aqui em Isaías 55, verso 1 diz: ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O vinho fala da alegria e o leite fala do alimento forte, do sustento. O Senhor, Ele nos sustenta e não nos dá nada em troca. Na pergunta 2 nós vamos ver isso, A graça do Senhor que um dia nos alcançou, e Ele não nos exige nada, só pede os nossos corações. E a partir do momento que Ele entra nos nossos corações, Ele nos transforma e nos faz viver um grande amor. E ao mesmo tempo Ele também cuida de nós. Certa vez o salmista ele expressa: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Amém. Ana, tem alguma coisa para falar? Amém. Pastor, eu me lembro daquele versículo, que está lá em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor que nos enriquece, Então, tem muitas igrejas que elas estão ricas, de material, Mas é só a riqueza espiritual que não vai nos dar a vida eterna, Sim. A igreja preparada para o arrebatamento, a grande diferença para a igreja de Laodiceia, a igreja que nós estamos vivendo hoje, no tempo do breve, é a seguinte: a igreja do Senhor, a igreja fiel, ela tem uma diferença que é o batismo com o Espírito Santo. Dons, revelações, Através do Espírito Santo existe o verdadeiro enriquecimento não financeiro, mas da alma. Nós estamos conversando agora no intervalo, você estava falando sobre uma vez que o Senhor falou contigo, que estava te capacitando para um serviço, um trabalho do Senhor. Foi bom, você entendeu o que foi o Senhor? É essa a diferença. Não é o homem que fala, não é o discurso, não é a mensagem rica de palavras, mas é o dom, onde o Senhor fala com você. Na sua igreja lá em Vital Brasil, durante o culto profético, o Senhor dá uma revelação e durante o culto aquela revelação se cumpre, Uma pessoa que entrou na igreja, você vai lá e você vai dar atendimento. Eu não sei se vocês, como jovens, têm dado assistência à igreja dessa maneira, mas quando praticamente vocês identificam a pessoa
e entrou nova na tua igreja o problema dela. Não é assim? Não é assim que vocês vivem? Sim. Podemos seguir? Amém. Item 3, letra C, né? Nada tenho falta. Nós temos o diácono José Lúcio Milagres, lá de Goiânia. Nós vamos assistir o vídeo, depois voltamos com você, tá? Amém. Letra C, o sentido profético da expressão de nada tenho falta, aponta para uma igreja autossuficiente, uma igreja que não sente mais a falta nem a necessidade da revelação do Senhor Jesus, da sua palavra. Uma igreja que se acostumou com os recursos desta vida. E nós vemos, né, que para a igreja fiel, a igreja do Senhor, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 47 e 51, que nos fala, né, da parábola da rede, né, o Senhor Jesus ele fala o seguinte, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus, entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. A igreja fiel do Senhor ela entende o momento profético e ela tem um temor ao Senhor, que é a operação do Espírito de Deus na igreja de Laodiceia. Então essa igreja fiel ela tem esse temor, o que se perdeu na igreja infiel. E a igreja infiel ela não entende. Por mais que o Espírito Santo ele tenha revelado nessa última hora toda a vontade do Senhor, essa pergunta, entendeste todas essas coisas? Somente a igreja fiel que pode dizer sim, Senhor, nós entendemos. A igreja infiel, a igreja de Laodiceia, nesse sentido da autossuficiência, ela não pode compreender os mistérios do Senhor porque ela perdeu a revelação. Ela não tem mais a revelação. A paz do Senhor Jesus a todos. A letra C, nada tenho falta. O que você pode falar? Pastor, ela é uma igreja que ela não sente falta da revelação, né? Uhum. Ela se declara rica. Uma pessoa rica, ela não sente falta de nada, né? Ela tem de tudo, né? Então Pelo menos pensa que não falta nada. Pensa que não falta nada, né? Então ela se declara assim autossuficiente, né? Mas nós, servos do Senhor, nós somos dependentes do Senhor Jesus, né? Nas nossas vidas. Nós temos o exemplo no culto, né? A gente busca o Senhor, né? A direção para cada culto, né? Nas nossas vidas, nós sempre buscamos a melhor direção, né? Para nós tomarmos, né? Então, ela é uma igreja que ela não busca a direção do Espírito Santo, né? Ela não sente falta do disso. culto. O nosso culto ele é um pouco diferente. Sim. Quando o culto profético, nós usamos os dons. E o principal dom que nós usamos no culto profético é discernimento e sabedoria. O que tu pode falar sobre sabedoria? Tem um texto, né, que é Apocalipse 16, que fala sobre isso. Pode falar sobre isso? Posso sim, pastor. Lá em Provérbios, né, 16. Isso, é Provérbios. Isso, diz, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata, né? Então a igreja fiel, né, ela tem temor ao Senhor Jesus, né, que é o princípio da sabedoria, né? Então a Laodiceia, ela precisa entender, compreender que verdadeiramente para nós o que há mais de valor é ter sabedoria, né, no Senhor Jesus, buscar o Senhor Jesus para as nossas vidas, né? Que é o que há mais de valor do que o ouro, né? O ouro se leva, né? O ouro é a matéria, né, matéria pastor? pura. Né? A matéria é a edificar, né? Uhum. Mas a palavra do Senhor é que prevalece, eficaz. que vive eficaz. Vamos lá, Miguel, o que você pode falar? Interessante que enquanto há uma igreja que diz rico sou, de nada tenho falta, há uma igreja que diz, em contraponto, né? Uhum. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque é uma igreja que aprendeu, teve uma experiência de viver dependendo do Senhor, na dependência do Senhor e debaixo da direção segura do Espírito Santo. Porque o pastor é aquele que dá a vida pela ovelha, aquele que está perto, que zela pela ovelha. E o Senhor Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos, mas que nos enviaria o Consolador e que estaria conosco
até a consumação dos séculos. E é esse momento que a igreja tem vivido, momento de estar na dependência do Senhor, em santificação, porque vivemos um momento do breve, onde ninguém sabe o dia e nem a hora, mas a qualquer momento a trombeta ela pode tocar. A quarta trombeta pode tocar e nós poderemos estar a qualquer momento na glória com o Senhor. Por isso é necessário nos mantermos em santificação, pois a Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. E santificação é somente a partir do Espírito Santo, é somente por meio do Espírito Santo. Por isso nós vivemos na dependência desse Espírito, sendo guiados por Ele, debaixo das mãos do Senhor. A dependência do Espírito Santo vivifica a igreja diariamente. A dependência do Espírito Santo nos dá conhecimento do Senhor. Nós estamos vivendo qual tempo? O tempo do breve. Como é que você consegue entender o que vai ser o arrebatamento se você não tem sabedoria, você não tem nada, você não tem dons? Como é que o Senhor vai falar contigo? Qual é o nosso tema do ano passado? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E o que o Espírito diz à igreja hoje? O arrebatamento está chegando. Tá? Esquecido vem. Amém? Amém. Podemos falar, Miguel? Interessante que aqui em Apocalipse 12:11 diz, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, aqueles que venceram, como a igreja hoje que tem vencido e já é decretada vencedora pelo poder que há no sangue, que fala do Espírito, que é vida para nós, ela não ama aquilo que é nesse mundo. Porque ela já entendeu que é forasteira aqui. Tem um louvor que diz, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Nós somos estrangeiros nesse local. Porque a nossa pátria, ela é uma pátria celestial. E para lá, um dia nós retornaremos. Nós precisamos ter hoje experiências com o Senhor, experiência com o Espírito Santo, obediência, ouvir a voz do Senhor para darmos a vida eterna. Tá bom? Podemos seguir? Amém. A pergunta número 2, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 17, identifique o sentido profético de cada uma das características da igreja de Laodiceia. Vamos fazer a aplicação profética para a igreja dos nossos dias, tá bom? Amém. O item A, desgraçado. Nós vamos ver o vídeo do ungido José Carlos Pereira de São Gonçalo, depois voltamos contigo, tá, Miguel? Amém. Letra A. Sentido profético da expressão desgraçado da igreja de Laodiceia descreve uma igreja que não tem mais a graça salvadora do Senhor Jesus, a graça que havia na igreja dos dias dos apóstolos. E a aplicação profética relata uma igreja que caiu da graça, deixou o evangelho eterno, como Paulo adverte lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, onde ele fala: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A paz do Senhor Jesus. Bem, vamos lá então. Desgraçado. Identifica aquele que não tem graça, sem favor de Deus. Não é isso? Tem um versículo que diz sobre isso. Efésios 2:8. Pode ler? Sim, pastor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá bom. Vamos começar. Como já foi muito bem colocado, a graça é um favor imerecido que nos foi dado através de um preço que foi pago na cruz, onde Jesus, o Filho unigênito de Deus, sem pecado, como ovelha, como cordeiro, puro, inocente, foi levado ao matadouro em favor das nossas vidas, mesmo sem nós merecermos. E louvado seja o nome do Senhor, porque esse amor ele encontrou lugar nos nossos corações. Essa graça sobreveio sobre nós e transformou o nosso ser. Retirou tudo aquilo que era impureza, que era o pecado, e nos trouxe o perdão, nos trouxe a certeza de uma grande salvação. E viver na graça é um exercício de fé, viver na dependência do Senhor, viver amando e valorizando o sacrifício do Senhor Jesus. E a palavra em Hebreus 10, 38 e 39 nos diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
O justo é aquele que foi justificado por essa graça, cuja graça o alcançou e o transformou, o tornou santo para o Senhor. Mas ele não pode recuar. Muitos nessa última hora têm recuado, têm se voltado para aquilo que são os seus recursos racionais, que os deixam confortáveis, o consolo da razão, o consolo que é temporário para essa vida. Mas nós temos o Espírito Santo, o Consolador, porque nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós cremos em um Deus que nos levará para a eternidade. A palavra nos diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Há um povo que está firme não nas coisas desta vida, né? Que não está com sua casa edificada sobre areia, mas que está com a casa edificada sobre a rocha eterna, que é Jesus. Amém. Amém. Podemos seguir? Amém. Tá? Miserável. Nós temos ungido Gabriel Santos de São Caetano do Sul, São Paulo. Nós vamos ver o vídeo e depois voltamos. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 3, verso 17, a parte que diz miserável. E aqui, meus irmãos, nós podemos observar uma igreja cuja a sua doutrina ela é baseada na razão do homem, naquilo que é literal da palavra. E quando nós colocamos a aplicação profética, aqui ela ignora o seu estado de profunda miséria espiritual. Ou seja, ela não enxerga mais aquilo que é espiritual, mas sim aquilo que é a razão do homem, aquilo que é os seus interesses. Mas o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Ele tem nos mostrado a sã doutrina, aquilo que emerge da eternidade, aquilo que é o segredo do Senhor, aquilo que é o segredo do Espírito Santo, que está sendo derramado no nosso meio, e por isso Ele nos direciona para aquilo que o Senhor nos prometeu, que é a eternidade. Que o Senhor possa estar nos abençoando. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem, Miguel, nós vimos aí a resposta do Gabriel Santos, lá de São Caetano. O que você tem a nos falar sobre a palavra miserável? Miserável é aquele que já se encontra em um estágio, uma situação que é crítica, né? E ele é merecedor apenas de pena, né? E não é digno de alcançar misericórdia perante ao Senhor, pois foram aqueles que buscaram Jesus apenas para essa vida, que negligenciaram o verdadeiro valor da salvação, negligenciaram o tesouro, negligenciaram Jesus, a pérola de grande valor, e ficaram se satisfazendo das coisas materiais. Exatamente. Eles tomaram por suficiente aquilo que era deste mundo, aquilo que era material, e não apreciaram, não valorizaram, não gozaram, não se dispuseram a viver aquilo que era o verdadeiro valor da salvação em Cristo Jesus, pois se preocuparam apenas com aquilo que era material. E me diz uma coisa, Miguel. A igreja de Laodiceia dizia que ela tinha o quê? Sou rico, rico sou, não me falta nada, não é isso? Só que agora, no momento da igreja fiel, o que nós vemos aí? O que a igreja de Laodiceia prega? Prosperidade. O que mais? Autopromoção do homem. É um testemunho que ele é materialista, pois não pregam bênçãos espirituais, visto que não tem o Espírito Santo, mas pregam apenas bênçãos materiais. Buscam convencer, persuadir o homem através de discursos materiais, materialistas, de prosperidade. Porém, a palavra nos diz que quando nós buscamos primeiro o reino dos céus e as suas virtudes, todas as coisas nos são acrescentadas. E o que são acrescentadas quando você não olha para o material e você olha para o espiritual? Você tem o batismo com o Espírito Santo, você ouve o Senhor falar. Eu sempre lembro de Samuel, né? Ele ouviu o Senhor falar, Samuel, ele correu lá, ele... Não sabia não. Na terceira vez, o que ele falou? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É muito interessante vocês, como jovens, você na faculdade, você que está entrando para a faculdade, lembrar justamente disso, de ouvir o Senhor falar. Muitas coisas vocês vão ouvir. Muitas coisas o pessoal vai querer falar contigo, mas só vão te oferecer o quê? Ouro terreno, que acaba. Mas o verdadeiro ouro eterno, só o Senhor pode nos dar, que é a salvação. Sim. E aqui em Mateus 6,26, a palavra do Senhor nos diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual o verdadeiro alimento que nós temos hoje? É a palavra viva. Jesus, o pão vivo que desceu do céu e se revela a nós como Deus, que atua em todas as nossas necessidades aqui,
né? Porque a palavra nos diz, não tem de vós muito mais valor do que as aves do céu, né? O Senhor, nosso Deus e Pai, enviou seu único Filho para morrer em nosso lugar. Por isso Ele nos ama e nada Ele tem nos deixado faltar, tem nos dado condição de permanecer nesse caminho, de nos suster aqui nesse mundo. E todos os cultos, Miguel, que você vai lá na igreja de Caraí, não é isso? O que acontece? O Senhor fala no culto profético, o Senhor fala durante o culto, o Senhor revela. E cada vez que você vai à igreja diariamente, né, você deixa de ter aqui, você começa a ganhar aquilo que o Senhor tem para você. Você esquece das coisas materiais e começa a ter a eternidade. Porque o nosso Deus, a palavra nos diz que é um Deus de provisão, né? Que é tanto para a provisão, para a nossa necessidade, nossa subsistência aqui, mas em primeiro lugar, a provisão daquilo que é o sede da alma. Que é o eterno. Aquilo que é eternal. Amém? Claro, quer falar alguma coisa? Amém, pastor. Amém? Podemos seguir? Pobre, não é? É o terceiro item. Nós temos a senhora Rosineide Gonçalves de Teixeira de Freitas, da Bahia. Vamos assistir o vídeo e depois vamos voltar, tá? Amém. Pobre é uma igreja. Ela se tornou pobre porque ela não tem mais a riqueza da palavra revelada. Vive somente a palavra na letra. E Laodiceia, quando ela deixou o Pentecoste, ela perdeu a riqueza das revelações do Espírito Santo. Passou a viver a palavra na letra. Nós podemos ver em 2 Coríntios 3:6, que fala assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos lá, Miguel, novamente você. Eu vou falar praticamente a pergunta 2 toda, né? Pobre. O que você tem a nos falar sobre o pobre? Bom, o pobre é aquele que vive, ou melhor, sobrevive com aquilo que é o mínimo, pois ele não tem o recurso, né? E aquela igreja, ela era pobre, né? Porque embora tivesse ali recursos materiais para essa vida, as suas alegrias eram limitadas neste mundo, eram limitadas nesse plano terreno. Mas há uma igreja que essa verdadeiramente é rica, não pelas suas qualidades, mas pela riqueza da salvação em Cristo Jesus, que é o nosso tesouro, é aquilo que nós podemos obter de maior valor nesse mundo. Nós lembramos de Salomão, né? Porque Salomão, quando o Senhor, né, deu a possibilidade de pedir algo ao Senhor, ele poderia ter pedido muitas coisas, poderia ter pedido muitas riquezas, poderia ter pedido um grande exército, vencer todas as batalhas, mas ele pediu a sabedoria do Senhor. E por isso, o seu reinado foi o reinado mais próspero de todo Israel, foi um reinado em paz. E assim é com as nossas vidas. Quando nós nos dispusemos a caminhar nos caminhos do Senhor e entender que a graça do Senhor nos basta, nós somos ricos, ricos de paz, ricos de alegria. A alegria que não é desse mundo, mas a alegria que não é passageira, mas que é eterna. E qual é a nossa maior riqueza? A salvação em Cristo Jesus é a certeza de um dia estar na eternidade com Então, Deus. todos os dias o Senhor nos dá o máximo e não o mínimo. Amém. A igreja de Laodiceia era rica. Ela tinha de tudo, todo o dinheiro, toda a fortuna, né, prosperidade. Mas nós não vivemos disso, nós vivemos o quê? Salvação. Sim. Nós vivemos sempre em favor da salvação. Sim. Amém? A palavra nos diz, em Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos ter um coração sábio. Então o coração sábio é aquele que valoriza a salvação. E o homem, ele é de poucos dias aqui neste mundo. E nesses poucos dias, em Jó nos fala, Jó 14 primeiro, o homem é cheio de inquietações, mas aquele que é o servo do Senhor, ele não vive das inquietações, das migalhas deste mundo, mas ele vive de uma alegria do Espírito Santo todos os dias em Uma sua alegria vida. permanente. Que é permanente, que é perene. Amém? Amém. A letra D, cego. William Mendes, de Manaus. Nós vamos ver o vídeo e depois voltamos de novo contigo. Amém. A expressão cego, no sentido profético, é a cegueira espiritual. É a incapacidade de discernir o tempo profético, a vontade de Deus de mover o Espírito. É viver sem visão espiritual. Aplicando para os nossos dias, a igreja fiel é chamada a ungir os olhos com colírio espiritual, ou seja, buscar discernimento através da palavra revelada. Em Provérbios 29:18, diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. A obra do Espírito traz luz ao caminho da igreja. A paz do Senhor Jesus. Agora, Miguel, o que você pode falar do cego? É importante entender o seguinte:
A igreja de Laodiceia era cega espiritual porque ela não enxergava a vontade de Deus nem a eternidade. Tá? O que tu pode nos completar sobre isso? A igreja de Laodiceia, né, era uma igreja que ela não enxergava a profecia. Por isso ela era cega, pois ela não enxergava aquilo que era o projeto de Deus para ela como uma igreja, para a vida daquela igreja. E por isso perecia, né, porque a palavra diz que sem a profecia o povo ele se corrompe. Né? Portanto, uma igreja que não está com os olhos da fé abertos não pode contemplar o profético. Por isso falta fé, falta recurso, né? Falta direção segura do Espírito Santo para aquela igreja. Né? E o Espírito Santo é aquele que revela Jesus, né? Por meio do qual se materializa o projeto do Pai. E há um texto em Apocalipse 19:19 que diz: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aqui nos fala de Jesus glorificado. Jesus como Deus, né? E o qual se dá a conhecer através da veste salpicada de sangue, que simboliza, né, o Espírito Santo de Deus, aquele que revela Jesus. A revelação. Nos dá a direção segura para nossas vidas. Então nós podemos ver o seguinte, né? O Espírito Santo revela, não é, o que está acontecendo, nos dá os avisos e nos mostra os marcadores proféticos. A diferença da igreja fiel da igreja de Laodiceia é justamente essa. Nós estamos deixando o Senhor falar conosco, nos dando os avisos, né, os conhecimentos do tempo do breve. Amém? Amém. Nu, né, a última letra da pergunta. Nós temos Eliana Gama de Manaus. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos, tá? A expressão nu fala daquele servo que não tem veste de salvação. A igreja de Laodiceia ela nos dá um grande alerta. Ela representa aquela igreja que vive na religião, que busca somente interesses para esta vida. Ela não tem a essência do Senhor, mas existe um povo fiel que vive em comunhão, buscando sempre ser guiado pelo Espírito Santo. Ela vive em santidade e graça. Ela sabe discernir o tempo profético. Vamos lá, Clara. Até agora só o Miguel respondeu a pergunta número 2. Deixa a última letra para você. Nu. É a resposta da Eliana lá de Manaus. O que você tem a nos falar? Bom, ela está nu, né? Ela está sem roupa, né? É aquele que não tem a salvação, né? Ela pode até vestir roupas importantes, mas ainda assim não farão a vontade do Senhor. Porque não é o exterior que importa, né, para Deus, e sim o interior, né? O que o homem tem no seu coração, né? Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ela não verá a vergonha da sua nudez, né? O Senhor não verá. Ele não verá o pecado, ele não vai ver o pecado. Ele vai ver sim as vestes brancas de salvação, né? Quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo. Amém. Amém. Nós vamos agora entrar no momento das crianças. Hoje nós vamos cantar um hino junto com quem está nos vendo. Eu só queria que vocês prestassem muita atenção nessa letra desse hino. Amém? Amém. Vamos cantar então? Quero ser fiel a ti, Jesus, fazer sempre a tua vontade, guardar a tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel
glória a Deus, né? As crianças cantam, o Glória a Senhor Deus. opera. Aleluia. Lá em Icaraí, né? As crianças cantam, Cantam todo dia. glorificam o Senhor. Todo dia. Lá em Vital Brasil. É uma benção, pastor. Isso. Bem, agora nós vamos a pergunta mais tranquila, que é das crianças, tá? Eu não vou fazer a pergunta porque a mãe da Yasmin já faz. Então nós temos a Yasmin Nascimento, de Ponte Nova, nós temos a criança Ada Carvalho, também de Ponte Nova, e nós temos a Maria Eduarda, uma intermediária de Contagem. Vamos assistir, depois vamos voltar a um comentário, tá? Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 20, o que temos que fazer para o Senhor Jesus habitar em nosso coração? O que nós temos que fazer? Ouvir a voz Do Senhor. Jesus. E o quê? E abrir. Nosso coração para ele entrar. E fazer Malada. em nossa Vida. Amém? Amém. A paz. Amém. Voz do Senhor Jesus. Abriu o coração para imolar. Respondendo à pergunta das Cias, nós devemos abrir a porta do nosso coração para o Senhor Jesus habitar em nossas vidas. Amém? A paz do Senhor. Nós vimos aí os vídeos da Yasmin, pequenininha, né? Dando glória a Deus, falando um pouquinho do que ela entende. E nós vemos o seguinte, todas as crianças têm vontade de gravar. Eu queria pedir a você que está nos assistindo, pai, deixe seu filho gravar, mande o vídeo. Lá no mesmo lugar onde você bota as participações, tem um local para você botar participações em vídeo. É só você anexar ali o arquivo, tá bom? Nós também temos agora a pergunta de acessibilidade. Eu também não vou fazer a pergunta porque quem está orientando o Roger Laranja, né, que é lá de Cariacica, é um obreiro, ele já faz a pergunta. Então nós temos Paulo Soares, de Belo Horizonte, João Bernardo, de São Gonçalo, que eu acho que é pertinho de vocês, né, São Gonçalo, e o Roger Laranja, lá de Cariacica. Vamos assistir, depois voltamos. Lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o que temos que fazer para Jesus morar no nosso coração? Ouvir Jesus, abrir o coração para Jesus entrar e morar. Para o Senhor Jesus. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 20, o que temos que fazer para Jesus morar no nosso coração? Temos que ouvir Jesus para Jesus morar no nosso coração. A paz do Senhor Jesus, irmãos. O nosso irmão Roger vai responder a pergunta de número 4. A pergunta de número 4 diz assim: lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 20, o que temos que fazer para Jesus morar no nosso coração? Ouvir Jesus e abrir o coração para Jesus entrar e morar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei ele comigo. A paz do Senhor. Meus irmãos, aqueles que têm acessibilidade, né? É muito bom dar liberdade que eles possam gravar. Nós queríamos pedir também a você que fizesse um favor para a gente. Os idosos, né? Também faz parte da acessibilidade, tá bom? Grave com eles, é muito bom estimular as perguntas da EBD. Estamos terminando. Agradeço a você, Ana Clara. Fernando também agradece ele por mim, também lá em Icaraí, né? E eu só queria pedir a vocês o seguinte, que dê o seu like. É muito importante o like dentro do YouTube. São 3 coisas que nós precisamos fazer. Sabe o que é? Os 3 Cs? Curtir, compartilhar e comentar. Tá? Você tem feito isso? Vai lá no nosso chat lá e comente sobre o nosso programa. Logo mais à noite, às 19 horas, o culto nas nossas igrejas e às 20 horas, o culto pelo YouTube. Amém? Amém. Pai do Senhor, obrigado por vocês terem vindo.